Na verdade, eu era coroinha de padre, fui confrade da Conferência São Vicente de Paulo da Igreja Católica e tive diversas funções na Igreja Católica desde criança, preocupado com o social, preocupado com o próximo, e eu sempre tive um desejo muito grande de trabalhar com pessoas carentes, com pessoas que tivessem necessitadas de um apoio, de um carinho, e eu tive tudo isso lá. Até que um belo dia me convidaram para ir para uma festa, eu e meu irmão, inclusive é pastor também, Glória a Deus. pastor Fernando Nery, e nós fomos nessa festa. Até então não sabia o que era evangélico, o que era cristão, o que era... enfim, a gente tinha horror a crente, para ser bem sincero. Já havia um preconceito ali, né? E grande, ainda mais por eu ser coroinha de padre. O último lugar que eu ia seria no culto evangélico. E nós fomos, eu e meu irmão, achando que a gente estava indo numa festa mesmo, onde ia ter discoteca, rock e bebida e tudo mais. E era numa casa. E quando nós chegamos nessa casa, e muita gente lá fora, de repente todo mundo entrou para dentro. E falei com meu irmão, Fernando, vamos entrar para dentro. E na época, no interior, tinha um negócio chamado penetra. Se você fosse numa... Eu acho que isso aí evoluiu até Ainda hoje. tem ainda. Se não vai na festa, é penetra, se você não foi convidado. E quando eu entrei, que eu coloquei o pé dentro desse local, que eu olhei à minha frente, tinha um senhor muito parecido com um cantor da época chamado Agnaldo Timóteo, e a voz dele também idêntica do Agnaldo Timóteo, e ele estava cantando uma música muito bonita. Eu esqueci do meu irmão, esqueci até das meninas que a gente estava de olho ali, e fui lá para frente sentar, e fiquei em frente a esse moço, e ele cantando, e ele cantava Cristo é Realidade, e eu achei muito bonito, e tudo que ele fazia, eu fazia. Ele batia a mão, eu batia, ele levantava a mão, eu levantava. Enfim, tudo que ele fazia lá no... Hoje eu sei que é um altar, mas na época eu não sabia, eu também fazia. E assim que terminou aquilo ali, aí eu descobri que eu estava com um pastor evangélico. Falei, será que isso aqui que é a igreja evangélica? E acabou o culto ali, que hoje eu sei que era um culto, e eu cheguei perto dele e falei com ele, como é que eu faço para mim ser pastor igual o senhor? É porque eu vou fazer as missas lá, eu vou falar com o padre Francisco, era o padre a qual eu servia, eu vou falar com o padre Francisco e para a gente animar aquela missa lá não é alegre igual aqui não. Tá muito parada. Tá muito parada, tá muito tradicional. E eu vou alegrar aquele povo lá, porque é bacana. E o pastor então me abraçou e falou comigo assim, eu tenho certeza, se você entrou aqui hoje, porque Deus tem um propósito na tua vida. De repente, quem sabe, um dia nós não vamos encontrar no altar e você, pastor de igreja. E eu fiquei muito empolgado, muito emocionado e fui embora pensando naquilo. Até um dia que alguém bateu na nossa porta, na nossa casa, para evangelizar, eles estavam fazendo evangelismo, e eu e minha mãe atendemos. E era um senhor louro, de olhos claros, com uma filha muito bonita, um rapaz também, filho dele, muito simpático, a esposa dele. E eu descobri que o nome do moço era John Noel Wheeler. E ele evangelizou e eu falamos com ele, não, nós somos católicos e de jeito nenhum nós não podemos aceitar crente aqui dentro e vocês são hereges e tal. E ele virou na altura do campeonato e falou assim conosco, lá na cidade de Itabirito, mas eu também sou católico. Eu falei, como assim? Eu sou de Bíblia na mão aí. Então ele, quando ele disse que ele era católico, ele quebrou aquele preconceito, quebrou aquele tudo. Quebrou a barreira, né? E ele tinha dificuldade para falar, porque ele tinha vindo recente da Inglaterra. Então, assim, aí minha mãe convidou ele para entrar, e a gente conversando, nós conversamos e tal, e ele nos convidou para ir no culto. E tinha uma cruz na igreja lá, ainda tem, ainda me parece, uma cruz na igreja. Quando nós fomos no culto, que hoje também eu sei que é um culto, é engraçado, é igual nós mesmos. Tem até cruz aí. E nós entramos e esse rapaz e essa moça estavam cantando lá no louvor, e um louvor muito bonito. E claro, como jovem, eu olhei mais para a moça do que para o rapaz. Coração já queimou ali naquele momento. Queimou ali. Eu falei, aqui é bacana mesmo.
E acabou que ele pregou. A minha mãe tinha sofrido muito com o espiritismo, com obra de macumbaria, e nós aquebrantamos e aceitamos Jesus como Salvador. Ali então foi a minha primeira experiência com esse pastor, com a família desse pastor, e pouco na frente que eu descobri que o filho desse pastor estudava na mesma escola que eu estudava, e o melhor de tudo estava por vir. Quando eu descobri que os filhos dele estudavam na mesma escola que eu estudava, ainda tem essa escola lá, na cidade de Itabirito, e fizemos amizade, e começamos a caminhar juntos. Me ensinaram a cantar, claro que eu não sou cantor, mas os hinos, eu aprendi os hinos, e eu ia para a casa deles, eles iam lá em casa, nós íamos para o monte junto, e foi uma aprendizagem maravilhosa, até um dia que no monte, o irmão João Batista, que hoje é o pastor João Batista, da cidade de Itabirito, ele disse que Deus tinha mostrado para ele que Deus tinha um plano e um propósito na minha vida. Aleluia. E aquela família que dirigia a igreja ali, eles iriam para outra cidade. Ou seja, eles ficaram lá um tempo, fundaram a igreja lá, estabilizaram o ministério, mas ele com certeza ia para outro lugar. Sim. Para fazer o mesmo trabalho. Para fazer o mesmo trabalho. Sim. E o que aconteceu? Ali nossos caminhos se distanciaram, né? Aí pouco depois eu vim para Belo Horizonte, fiz seminário, eu fui para um seminário, estudei no Instituto Seminário Bíblico Mineiro e também no Instituto Pastor Medeiros. E aí, meu querido, o que nossos caminhos fizeram? Se distanciaram. Até um belo dia que eu ligo a minha televisão e o meu amigo que estudou comigo, que frequentou a minha casa, que é amigo mesmo, e que eu queria muito namorar a irmã dele. A irmã dele, era muito bonito. Quem não queria? Todo mundo tinha uma revelação que Deus me mostrou que Deus tem um propósito, é de Deus. Tinha jovem que ia para o monte para orar, para poder casar com a irmã dele. E aí, eu falei, está parecendo com o Davi. Só que a televisão mudaram o nome dele, a mídia mudou o nome dele e passou a chamar ele de David. E aí você descobre que o meu amigo Davi se transformou em nada mais, nada menos que o David Quilla, que você conhece. Cara. Que isso? Então, o pai do David Quilla foi meu primeiro pastor, John Noel Quilla, e a irmã missionária Sandra, que é a mãe dele, foi que nos ensinou os primeiros passos. Eles nos ensinaram os primeiros louvores e encontrei algumas vezes na caminhada aí com ele. E posso dizer que Deus tanto levou ele para o ministério como me levou também. Então foi assim que nós conhecemos Jesus. Na minha vida foi também algo sobrenatural. Eu frequentava o ministério, mas eu tinha um certo conhecimento com o presidente da Igreja da Bíblia. Eu estou falando de 25 anos atrás, aproximadamente. E um moço muito simpático, simples, humilde, pastor Francisco, que é o fundador da nossa igreja, e ele me convidava para ir para o culto e eu falava com ele, pastor Francisco, a minha igreja, eu não posso sair de lá não, a minha igreja é muito grande. E a gente tinha aquele preconceito também, dentro do ministério, que eu não vou citar o nome por questão de ética, em relação às outras denominações, e isso era ensinado para a gente, e a gente acaba que vivia isso. Até um dia que o pastor Francisco falou, pois é, mas eu tenho uma notícia boa para você. Você não morre sem congregar na nossa igreja, porque Deus tem um propósito na sua vida. Profetizou ali com... Ele profetizou há 25 anos pra atrás. você ver, cara. 25 anos depois, nós estávamos em Mário Campos, na cidade de Mário Campos, vim para o bairro industrial e eu passei na porta da Igreja da Bíblia, lembrei disso tudo. Eu falei, mas se isso for de Deus, a minha esposa tem que querer. E quando eu cheguei em casa, ela estava preparando o almoço, eu falei com ela, vamos procurar uma igreja hoje para a gente ir num culto, para a gente, enfim, adorar a Deus e firmar a nossa fé, nossos passos. E ela falou comigo assim, você não tem que acreditar nisso. Eu só vou se for na igreja da Bíblia. E era a igreja que eu tinha passado e estava achando que ela não ia. E nós fomos, o pastor
enfim, nos recebeu com muito carinho, nós começamos a congregar ali, mas normalmente ia um dia, faltava 2, ia num culto, faltava uma semana, faltava 2, até o dia que Deus... E eu comecei a ouvir falar muito, eu queria muito que vocês prestassem atenção nisso, principalmente quem está nos ouvindo, que nós precisamos também ter o ouvido ungido e o ouvido de Deus, para saber discernir qual é a voz de Deus, qual é a voz da carne e qual é a voz diabólica que está falando conosco. Então tentaram pregar na minha cabeça, tentaram pegar em mim, que o presidente da igreja que eu não conhecia era um carrasco, era um tirano, que não tinha conversa com ele, enfim, e ele chegava até a gritar com as pessoas, enfim, desenharam um presidente que eu queria ver o cão, mas eu não queria ver ele. E eu queria distância dele, e ele ficava lá na cidade de Birité. Eu falei, não quero ver esse moço não, nós temos que orar para Deus tirar esse moço. Eu cheguei a orar para Deus tirar ele da igreja, mas na ignorância, pelo que todo mundo pregava comigo. Até o dia que marcaram um encontro de líderes, e esse pastor falou comigo assim, Deus tocou em mim e eu tenho que te mandar para lá. Eu falei, eu não estava querendo ir, eu falei, não vou não. Eu não tenho dinheiro para ir não. Não, eu vou pagar para você. Eu falei, eu não conheço ninguém lá, eu vou ficar desanimado. Além de pagar para você, eu vou te pedir para levar alguém que você queira para fazer companhia com você. Aí quem que eu levei? Quem que você acha que eu levei? Meu filho Lucas. Ele foi comigo e nós fomos para esse retiro. Mas eu queria ver o cão, mas não queria ver esse presidente. E chegamos lá na sexta-feira, rapaz, e um moço baixinho, assim, magro, né? E muito falante, muito educado. E acabou com o meu caminho, trombou com ele, nós começamos a fazer amizade. E eu ria dele, ele ria de mim. E ele começou a colocar alguns apelidos em mim. Ele falou que eu comia muito. Você come demais, rapaz, não pode comer. Eu falei, não, eu tô... Enfim, e nós passamos a sexta-feira para o sábado todo, brincando. E tinha ido para lá um rapaz com o apelido de Marcelão. Ele era dependente químico. Sim. Então, mesmo ele não sendo líder, a liderança levou ele para lá para ele, além de ajudar, também se familiarizar. E ele cismou de falar que ia criar um funk evangélico. E a gente, dentro daquele nosso tradicionalismo, quando eu chego, tá lá esse moço baixinho lá, esse obreiro, e ele, cantava de lá, cantava de cá, criando ali um funk evangélico. Eu achei aquilo bacana e tal, e cheguei perto dele e falei, rapaz, até que ser gente boa. E eu, enfim, mas na madrugada, eu estava levantando e orando 3 horas da madrugada. Eu fui ali para Deus falar comigo. Eu fui ali para provar que Deus estava errado, que Deus ainda não tinha mais um propósito na minha vida, que todos que falavam comigo, não, rapaz, Deus ainda vai te usar muito, porque tem tempo para isso. Às vezes a gente quer que Deus faça no meu tempo, e não pode ser no meu tempo. Mas eu fui lá para provar que Deus estava errado, que Deus não ia me usar mais, e para ninguém torrar minha paciência e falar que Deus tinha um propósito interessante, foi que esse obreiro virou meu amigo nesses dias, e eu de madrugada orando ao Senhor, pedindo Deus, fala comigo, e nada de Deus falar comigo. E esse moço, ele chegou a ponto de brincar tanto comigo que na frente de todo mundo ele me chamava de glutão. Rapaz, aí eu cheguei para tomar café, eu não esqueço nunca mais disso. Eu peguei, pode comer 2, eu sei que você quer comer outro. Na frente dos pastor tudo, lá só tinha livre. Eu falei, não, só para com isso. Mano. E eu, enfim. E até que chegou o último dia e Deus não tinha falado comigo. No domingo de manhã ia ter um culto de despedida do pessoal. Eu falei, realmente tá provado que Deus não quer nada comigo. Aí esse moço, esse obreiro, ele chegou perto de mim, pegou o microfone sem fio e me entregou. Hoje é o último culto. Faça bonito e deixa Deus te usar. Eu comecei a tremer, eu falei, como assim? Deixa Deus te usar. Abre o culto lá, enfim. Eu falei, eu não posso aceitar. Eu falei, por quê? Porque eu só posso aceitar se o meu pastor permitir. Porque ele que me trouxe, eu devo a obediência dele. Aí esse obreiro falou comigo, gostei disso. Quem que é o seu pastor? Eu falei o nome do meu pastor, ele falou, vamos lá. Aí chegou perto do meu pastor, eu falei com ele,
nesse português. Eu falei, pastor, tudo bem? Eu não pedi a oportunidade, mas ele está querendo me dar a oportunidade. Eu falei com ele que eu não posso, só se o senhor autorizar. Aí esse moço, que me levou lá, sobre ele, falou com ele não quer me obedecer, não. Eu gostei disso. Ele é submisso, autoriza ele aí. Aí ele começou a rir. O meu pastor começou a rir de mim. Rir mesmo, igual a gente está aqui. Descontraído, ele começou a rir. Júlio, só tem um problema. Eu falei, eu sabia que tinha um problema. Eu falei com o senhor. Que tinha que O problema, Júlio, é que esse moço, ele manda em mim e em você. Eu falei, como assim? Ele é o presidente da igreja. Eita, glória! O cão que eu não queria ver, o coronel que eu não queria ver. Só que ele virou meu amigo sem eu saber que ele era o presidente da igreja. Isso é surreal. Eu não sabia. Aí eu lembrei que eu bati na cabeça dele, que eu chutei ele por trás, que eu falei que ele não servia nem para ser igreja, nem mesmo. Eu falei, na minha igreja você não vai ser nem obreiro, mano. Como é que a igreja consagra um obreiro igual você, mano? Na verdade era o presidente. Caiu a minha ficha de tudo que eu fiz com ele. Eu falei, o senhor me perdoa, eu não tenho nem palavra. Ele falou, tem um jeito de você pagar, vai lá e deixa Deus te usar. Eu abri com muita simplicidade e tal. Mas, na verdade, Deus estava falando, era comigo. Deus estava quebrando, era eu. Deus estava mudando, era a minha vida. E eu lembro, como hoje, ele falou assim, com o pastor do Maricel, tem uma má notícia para vocês. Pastor Júlio não volta para lá. Eita. E de lá eu saí com a missão de pastorear a igreja nossa de São Joaquim de Bicas. Fiquei lá quase 2 anos, 1 ano e meio aproximadamente. E quando eu cheguei lá, foi interessante. Eu cheguei lá, tinha meia dúzia de gente. O último culto antes da pandemia, nós terminamos o culto com 52 pessoas. Para o interior, isso é gente demais. Sim. Você sair de 10 pessoas, mais ou menos, 8, para 52 em 1 ano e meio, isso é muito. Você tem que orar muito, agradecer muito a Deus. Aí na hora que eu achei que eu estava bam, ele falou, você vai sair de lá. Eu falei, como assim? Eu sofri tanto, pegava 3 ônibus para sair da minha casa para ir lá. Você vai sair de lá, você vai vir para cá, para Ibirité, porque Deus falou comigo que tem um propósito com você aqui. E foi assim que eu cheguei em Ibirité para poder iniciar a obra de Deus. E aí, gostou? Deixe seu like,